Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação diária. Eu sou o Johnny, faço parte da Missão Reavivamento e é uma grande graça estarmos juntos para mergulharmos, degustarmos a palavra de Deus, né? Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. Se você pode, convido você a fechar os seus olhos e juntos vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. A passagem que nós vamos meditar juntos, né, lermos juntos, é o Evangelho do dia de hoje, né? Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 23. Tá? E a palavra de Deus nos ensina e nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governantes e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que devereis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos também, né, fazemos memória de um grande santo da Igreja Católica, São Bento, tá? Abade, né? Então nós temos a oração de exorcismo aí famosa de São Bento também, né? E tem um livro de São Bento, ele tem uma história muito bonita. E tem um livro pequenininho, né? Foi escrito um opúsculo, né? Por São Gregório Magno, bispo doutor da Igreja, né? Que escreveu sobre a vida de São Bento, né? E é interessante que na vida de São Bento a gente vê o sofrimento, né? E esse é o tema dessa pregação, é aquilo que nós vamos falar agora, né? Meditar brevemente sobre qual o sentido do sofrimento humano, qual o sentido do nosso sofrimento. São Bento, ele passou por muitas provações, muitas lutas, né? Então ele perdeu a irmã dele, né? Que é Santa Escolástica, até a cena, né, pitoresca, né, dele e da irmã, né, conversando juntos. Chegou a hora ali dele partir, e a Santa, né, Santa Escolástica, a irmã dele, orou para Deus, falou assim que gostaria de continuar essa santa conversa um pouco mais, e começou a cair uma chuva enorme, e eles não conseguiram sair de lá do local onde estavam, né? Eles ficaram aquele tempo ali conversando, né, juntos, né? E São Bento, ele foi muito perseguido. Os próprios monges ali, que seriam amigos deles ali, né, tentaram matar ele, né, envenenado mais de uma vez, diga-se passagem, né? Então ele foi traído, né, porque foi uma traição, não deu certo, né, não conseguiram matar ele, né, mas, né, o copo quebrou, né, o corvo foi lá e pegou pedaço de pão, enfim, mas ele foi traído, né, ele passou por sofrimento, por contradições, né, muitas, inúmeras, né, e a passagem de hoje ela fala disso, ela fala do sofrimento, ela fala que nós vamos sofrer, e nós vamos sofrer também por causa do Evangelho, por causa da Boa Nova. E a diferença então significa que quando a gente busca o Senhor, Deus não promete, Ele está falando muito claramente, Jesus está falando isso muito claramente na palavra dele, de que não é porque a gente está seguindo o Senhor que não vai ter sofrimento, não vai ter provação, não vai ter contradição, né? Muito pelo contrário, vai acontecer essas situações, porque
o sofrimento é uma realidade que atinge e toca a vida de todas as pessoas. Daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam. Daqueles que são fiéis e daqueles que são infiéis. Todos vão passar, todos vão... eu digo que sempre o sofrimento sempre bate à nossa porta, né? Então, independente se você acredita em Deus ou não. Porém, com Deus, nós temos mais força para seguir em frente. Mas é importante nós termos uma conduta de perseverança. Porque quando nós perseveramos, né? Quando perseveramos em Deus, o sofrimento ele tem um sentido diferente. Ele não tem um sentido de que, olha, é o fim, acabou, é isso mesmo. Não, porque se eu vivo o sofrimento perseverando em Deus, eu continuo porque eu tenho consciência de que o melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus está por vir é eu e você no céu. É a grande felicidade que não vai passar. Então significa que o sofrimento que você está passando, a luta que você está passando, que você está vivenciando, vai ter um fim. Mas nós devemos primeiramente perseverar. Se nós não perseveramos, nós não vamos colher esse fruto de vida, de transformação na nossa história. A palavra de Deus, ela diz no versículo 22, eu dou esse destaque, né? Fala assim, que vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Ou seja, mesmo buscando Deus, nós vamos passar por sofrimento. Mas, entretanto, quem perseverar até o fim será salvo. A salvação e a vitória são para aqueles que perseveram. E é isso que o Senhor nos convida nesse dia. Eu não sei qual sofrimento, qual tribulação você está passando, mas o Senhor te convida a perseverar até o fim, até o céu. Vamos caminhar juntos com o Senhor, perseverando até a vitória. Estamos juntos. Amém? Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deixa Jesus te consolar.